Olá, amigo querido. Neste estudo veremos como podemos alcançar a salvação. Em realidade, o que Jesus ensinou com relação à salvação. No estudo anterior, dissemos que nada podemos fazer para salvar-nos, porque a iniciativa e a realização da salvação são divinas. Mas então, qual é a participação humana? O que Jesus ensinou a respeito disto? Começaremos lendo Lucas capítulo 5, versos 30 a 32. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei que eram da mesma facção queixaram-se aos discípulos de Jesus. Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Estas palavras foram ditas por Jesus quando ele chamou a um publicano chamado Mateus, um cobrador de impostos. Os judeus consideravam que os publicanos, os cobradores de impostos, eram indignos da salvação. Eram pecadores. E Jesus disse que ele tinha vindo a este mundo para chamar os pecadores ao arrependimento. Em outras palavras, o primeiro passo para a salvação, para que a salvação tenha algum valor para o pecador, é que a pessoa reconheça que é uma pecadora. Em outras palavras, que o doente reconheça a sua situação de doente. Porque te digo uma coisa, ninguém pode obrigar a uma pessoa a tomar um remédio se a pessoa não sente necessidade do remédio. É aqui onde entra o trabalho maravilhoso do Espírito Santo. É o Espírito aquele que convence o pecador do seu pecado. O pastor não pode fazer esse trabalho. Nem o esposo, nem a esposa, nem o pai, nem o filho, nem a comissão da igreja. Ninguém pode convencer o pecador do seu pecado, a não ser o Espírito Santo. O ser humano por si só jamais chegará à conclusão de que é um pecador. Especialmente em nossos dias, em que a cultura ensina justificar o pecado, explicar o pecado, racionalizar o pecado, mudar-lhe o nome ao pecado. O que antes era pecado, hoje é uma opção, é uma decisão, enfim. Mudar o nome, mas o pecado continua sendo pecado. Oh, querido, a Bíblia é categórica em afirmar que todos pecamos, não há justo nem sequer um. Não há quem busque bem. Ou bem, Isaías capítulo 1, versos 4 ao 6, é dramático o que está escrito aqui. Diz, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Da sola do pé ao alto da cabeça não há nada são, somente machucados, vergonhas e ferimentos abertos que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite. Meu amigo querido, a humanidade pode não reconhecer sua triste situação, mas a realidade é essa. Uma fruta arrancada da árvore, em pouco tempo entra em estado de decomposição, de deterioração, começa a apodrecer e finalmente se seca e desaparece. O mesmo acontece com o ser humano. Quando ele se afasta de Deus, começa a se deteriorar moralmente, espiritualmente, fisicamente. E talvez uma das evidências da deterioração espiritual de nossos dias seja o cinismo de negar a triste situação de pecado. Mas Jesus disse que ele veio salvar aqueles que tinham se perdido. Só que para isto o ser humano precisa reconhecer que está perdido. O segundo passo para que a salvação tenha algum valor para o ser humano é o arrependimento, depois de reconhecer seu estado de pecado. Jesus iniciou seu ministério dizendo que tinha chegado para trazer liberdade aos cativos, mas ao mesmo tempo para apresentar a necessidade do arrependimento. Porém, temos de explicar o que é o arrependimento, porque é fácil confundir arrependimento com remorso. Remorso é o medo de ser descoberto, o medo de sofrer as consequências do pecado, mas o verdadeiro arrependimento, ele envolve três coisas. Primeiro, reconhecimento do pecado, sou um pecador.
Segundo, dor por ter ferido o coração de Deus. E terceiro, desejo de abandonar o pecado. Muita gente sente o peso da culpa, o desespero de ter feito alguma coisa errada, assim como Judas. Mas isso não é o arrependimento. O arrependimento nasce do coração, como um fruto do Espírito Santo. Não é de fabricação humana. É por isso que não podemos colocar o arrependimento como um passo prévio para ir a Jesus. Temos que ir a Jesus mesmo não estando arrependidos. No livro Caminho a Cristo, página 26, encontramos o seguinte texto. Vou ler. Exatamente aqui está o ponto em que muitos erram, sendo por isso privados de receber o auxílio que Cristo lhes deseja conceder. Pensam que não podem chegar a Cristo sem primeiro se arrepender, e que o arrependimento é o que os prepara para o perdão dos seus pecados. É certo que o arrependimento precede o perdão dos pecados, pois unicamente o coração quebrantado e contrito é que sente a necessidade de um Salvador. Mas terá o pecador de esperar até que se senta arrependido? Antes de poder chegar a Jesus, deve fazer-se do arrependimento um obstáculo entre o pecador e o Salvador? Oh querido, o que a serva do Senhor está dizendo aqui é que precisamos ir a Jesus seminus, como a mulher adúltera, vestindo folhas de figueira como Adão, cheirando a porco como o filho pródigo, com as carnes em descomposição como leproso, nos arrastando como paralítico. Vá a Jesus da maneira que você estiver, com seu cigarro, seu álcool, sua droga, com seus pensamentos, seus sentimentos imundos, mas por favor, vá a Jesus. Ao que vem a mim, eu não o rejeito, disse Jesus. Mas sabe o que significa ir a Jesus? Dizer, Senhor, eu não entendo nada, mas eu vou. Não sinto nada, mas vou. Para ser honesto, Senhor, eu gosto da vida errada que estou vivendo, mas vou. Não estou arrependido, mas vou. Oh, querido, você vai como está. E ao chegar a Jesus, aí você vai descobrir algo maravilhoso. Ele vai lhe dar o arrependimento que você não sentia. Na presença de Deus, você sentirá a dor por todas as coisas erradas que você fazia e que feriam o coração de Jesus. Na pureza do Salvador, você se sentirá indigno e cairá de joelhos aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim. Então Ele o levantará em seus braços, chamará os anjos e lhes dirá, este é meu filho que estava longe e voltou. Agora vistam-no para a festa em sua homenagem. Este é o milagre de transformação. Jesus implanta dentro de você a nova natureza, novas motivações, um novo rumo na sua vida, novos horizontes, horizontes sem fim. Você nasceu de novo em Cristo. Por quê? Porque foi a Ele do jeito que você estava. Mas você precisa acreditar que as coisas funcionam desta maneira. Precisa acreditar em Jesus. Por isso Ele mesmo disse, o que está registrado aqui em Marcos capítulo 9, versículo 23, tudo é possível para aquele que crê. Ao que crê, tudo é possível. Não há lugar tão longe onde você tenha ido, de onde Jesus não possa te trazer de volta. Não há profundidade tão grande onde você tenha caído, de onde Jesus não possa te tirar. Mas você precisa acreditar. Ao que crê, tudo é possível. Porém, querido, não se equivoque. Jesus não está falando aqui de um crer intelectual. Este não é apenas um assunto de teoria. E um exemplo disso, do que estou falando, poderia ser o caso do paralítico do tanque de Betesda. O pobre homem tinha estado paralítico por 38 anos. Desde o ponto de vista humano, já não tinha esperança para ele. Ninguém podia ajudá-lo. Mas então aparece Jesus. Eu sempre digo, bendito dia em que Jesus aparece na vida da gente.
Aí aparece Jesus e lhe diz, levanta-te, toma teu leito e anda. Agora, se o paralítico tivesse dito, mas Senhor, não entendo, o que você vai fazer? Teria ficado paralítico para o resto da vida. Se ele tivesse perguntado, como que vou me levantar se não estou curado? Me explica. Teria seguido arrastando seu corpo como tinha feito até aquele momento. Mas mesmo sem entender, sem sentir nada, ele creu e levantou-se. E querido, nada é impossível para aquele que crê. Não interessa quanto tempo você está prisioneiro de um vício e não pode libertar-se. Pastor, estou perdido, já não há solução para mim. Crê, crê. Levante-se. Não necessita entender, não precisa sentir, precisa crer. Mas a ação humana, querido, não salva o ser humano. Nosso único Salvador é Cristo. A ação é apenas uma declaração pública de que nós acreditamos em Jesus e na sua obra salvadora. Em nós não há justiça. Nossa justiça humana, as nossas boas obras são como trapos de imundícia. Somente a justiça de Cristo é capaz de cobrir a nossa multidão de pecados. Desde o jardim do Éden, quando Adão e Eva tentaram cobrir a sua nudez da alma, até hoje o ser humano está nu e precisa da justiça de Cristo. Essa é a lição que Jesus quis nos ensinar com a parábola do vestido de bodas, por exemplo. O rei entrou na festa, achou um homem que não vestia o vestido de bodas, que era símbolo da justiça de Cristo. Como você entrou aqui? Perguntou o rei. E o homem ficou mudo. Então o rei ordenou que fosse expulso da festa. A lição é que ninguém entrará no reino dos céus simplesmente porque foi bom, cumpriu um código moral de conduta. Essas coisas são importantes, mas se são o resultado da justiça de Cristo, só se são frutos do Espírito, tudo que nos resta é ir a Jesus. Ele disse, sem mim nada podereis fazer. Chegamos ao fim deste estudo falando da importância de seguir a Jesus, quer dizer, de seguir crescendo em Cristo. O propósito da morte de Jesus não era só perdoar nossos pecados, mas sim tornar-nos novas criaturas. É no momento da conversão que nos transformamos em novas criaturas. Mas ao longo da vida cristã precisamos aprender a viver como novas criaturas. Precisamos aprender a viver um novo estilo de vida. E para que isso seja realidade na sua vida, não é suficiente crer que Jesus morreu por você. O seu crer tem que ser um crer prático, não só teoria. Você tem que sair da teoria, porque Tiago afirma que até os demônios creem e tremem. E por outro lado, apesar disso, eles não são novas criaturas. Neste ponto é que entra o batismo. Por que se batizar? Porque no batismo você mostra publicamente, praticamente, que aceita a morte e a ressurreição de Cristo. Como? Você aceita a nova humanidade instituída por Ele. Aí você é feito uma nova criatura. E você também, na hora do batismo, se une aos outros cristãos no mistério da igreja, no ministério da igreja, que está simbolizado pelo corpo de Cristo. A cabeça é Jesus. O texto que explica melhor este conceito do batismo está aqui em Romanos capítulo 6, verso 3, vou ler. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, somos batizados na sua morte? Vejamos as ideias do texto. O batismo é a declaração pública de que cremos na morte de Cristo em nosso favor. Portanto, o batismo não é uma opção. Ou você se batiza, ou então você morre. Porque se você não se batiza, a morte de Cristo não tem valor para si. E como você e eu somos pecadores, então temos que morrer. A outra ação
que segue ao crer, depois do batizar-se, é se unir à igreja. Vou ler o que diz Efésios capítulo 2, versículo 6. E reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual Ele destruiu a inimizade. O que foi que Jesus fez ao morrer na cruz, de acordo com Paulo? Criou em si mesmo. Esta expressão, em si mesmo, é importantíssima. Jesus criou em si mesmo um novo homem. Você vê, o novo homem que os escritores bíblicos falam, aparece a partir de Jesus, começando com Jesus. Ele é que estabelece esse novo homem, a conversão. Primeiro em si mesmo, a partir dele, lhe entrega uma nova humanidade ao pecador arrependido. Mas o texto diz mais. Jesus reconciliou com Deus a gentios e judeus num só corpo. Que corpo é esse? A igreja, naturalmente. Portanto, a igreja não é uma opção, assim como o batismo. A igreja não é uma opção que Deus deixou a meu critério. A igreja é o corpo de Deus, onde Ele deseja congregar as suas criaturas. ¿A que criaturas? Las que foram reconciliadas com Ele por Cristo, para que elas vivam em unidade e em paz. Agora, outro dia encontrei uma pessoa que disse: eu estou bem com Deus, mas não quero saber nada com a igreja organizada. Como pode ser isso? Você está bem com Deus, mas não quer saber nada com a igreja organizada? Espera um pouco. De onde você tirou a ideia de que isso é possível? A única forma de ser uma nova criatura é estar na igreja. Porque é o corpo de Cristo. Simboliza o corpo de Cristo. Na cruz, Ele nos reconciliou com Deus. Em um só corpo, que é a sua igreja. Ah, que na igreja tem trigo e joio. Ah, é verdade. Querido, na igreja tem gente ruim, mas tem gente muito boa. Tem gente que experimentou a conversão e tem gente que nunca experimentou a conversão. Tem pessoas sinceras e tem pessoas falsas. Mas apesar disso é o corpo de Cristo. Fraca e defeituosa como possa ser, a igreja de Deus é a menina dos olhos de Deus. Vê a igreja. Congregue-se com os outros crentes que, como você, aceitaram o sacrifício de Cristo em seu favor. Não vá à igreja para olhar as outras pessoas. Vá à igreja para louvar o nome de Deus. Que Deus te abençoe.